Conheceis a velha soberana do mundo, que sempre caminha e nunca se cansa? Todas as paixões desregradas, todas as voluptuosidades egoístas, todas as forças desenfreadas da humanidade e todas as fraquezas tirânicas precedem a proprietária avarenta do nosso vale de lágrimas. E com a foicinha na mão, estas operárias infatigáveis fazem uma eterna colheita. A rainha é velha como o tempo, mas esconde seu esqueleto sob os restos da beleza das mulheres que ela rouba à sua juventude e aos seus amores. A sua cabeça é coberta de cabelos frios que não lhe pertencem. Desde a cabeleira de Berenice, toda brilhante de estrelas, até os cabelos encanecidos precocemente que o algoz cortou da cabeça de Maria Antonieta, a espoliadora das frontes coroadas enfeitou-se com os despojos das rainhas. O seu corpo pálido e gélido está coberto de enfeites desbotados e mortalhas de trapos. Suas mãos ósseas e cheias de anéis seguram diademas e ferros, cetros e ossos, pedrarias e cinzas. Quando ela passa, as portas se abrem por si mesmas. Entra através das paredes, penetra até nas alcovas dos reis. Vem surpreender os despojadores do pobre nas suas mais secretas orgias. Assenta-se à sua mesa e lhes dá de beber. Sorri aos seus cantos com seus dentes sem gengivas e toma o lugar da cortesã impura que se esconde sob as suas saias. Gosta de andar junto dos voluptuosos que se adormecem. Procura as carícias como se esperassem aquecer-se nos seus braços. Porém, geral tudo o que toca e não se aquece nunca. Todavia, às vezes, diríamos que está com vertigem. Ela não passeia mais com lentidão, corre. E se os seus pés não são muito rápidos, chicoteia as ancas de um cavalo pálido e o lança todo estafado através das multidões. Com ela, galopa o assassinato num cavalo russo, o incêndio, estendendo sua cabeleira de fumaça. Voa diante dela, movendo suas asas vermelhas e negras, e a fome e a peste a seguem, passo a passo, em cavalos doentios e descarnados, catando as raras espigas que ela esquece para completar sua ceifa. Depois deste cortejo fúnebre, vêm duas crianças radiantes de sorriso e de vida, a inteligência e o amor do século futuro. O duplo gênio da humanidade que vai nascer. Diante deles, as sombras da morte recuam como a noite diante das estrelas da aurora. Lavram a terra com ligeireza e semeiam nela, a mães cheias, a esperança de um outro ano. Porém, a morte não virá mais, implacável e terrível, roçar como o mato seco, as espigas maduras do século vindouro. Ela cederá o lugar ao anjo do progresso que desprenderá suavemente as almas da sua cadeia mortal, para deixá-las subir para Deus. Quando os homens souberem viver, não morrerão mais, transformar-se-ão como a crisálida, que se torna uma borboleta brilhante. Os terrores de morte são filhos da nossa ignorância, e a própria morte não é tão horrenda, senão pelos restos de que se cobre e as cores sombrias com que se rodeiam suas imagens. A morte é verdadeiramente o trabalho da vida. Existe na natureza uma força que não morre, e esta força transforma continuamente os seres para os conservar. Ela é a razão ou verbo da natureza. Existe também no homem
uma força análoga à da natureza, e esta força é a razão, ou o verbo do homem. O verbo do homem é a expressão da sua vontade dirigida pela razão. Este verbo é onipotente quando é razoável, porque então é análogo ao próprio verbo de Deus. Pelo verbo da sua razão, o homem faz-se conquistador da vida e pode triunfar da morte. A vida inteira do homem é somente parturição, ou abortamento do seu verbo. Os entes humanos que morrem sem ter entendido e sem ter formulado a palavra de razão, morrem sem esperança eterna. Para lutar com vantagem contra o fantasma da morte, é preciso ter-se o homem identificado com as realidades da vida. Que importa a Deus um aborto que morre, desde que a vida é eterna? Que importa a natureza um desvario que perece, desde que a razão, sempre viva, conserva as chaves da vida? A força terrível e justa que mata eternamente os abortos foi chamada, pelos hebreus, Samael, pelos orientais, Satã, e pelos latinos, Lúcifer. O Lúcifer da Cabala não é um anjo maldito e fulminado, é o anjo que ilumina e que regenera queimando. É para os anjos de paz o que o cometa é para as tranquilas estrelas das constelações da primavera. A estrela fixa é bela, radiante e calma. Ela respira os celestes aromas e olha com amor as suas irmãs, vestida com sua roupagem esplêndida e a fronte ornada de diamantes. Ela sorri, cantando seu cântico da manhã e da tarde. Goza um repouso eterno que nada poderia perturbar e caminha solenemente, sem sair do lugar que lhe é determinado entre as sentinelas da luz. Contudo, o cometa errante, todo ensanguentado e desgrenhado, acorre das profundezas do céu. Precipita-se através das esferas tranquilas, como um carro de guerra entre as fileiras de uma procissão de vestais. Ousa afrontar a espada flamejante dos guardas do sol, e como uma esposa apaixonada que procura o esposo sonhado, pelas suas noites de viuvez, penetra até o tabernáculo do Rei dos Dias, depois foge, exalando os fogos que o devoram e arrastando após si um longo incêndio. As estrelas empalidecem ao seu aproximar, os rebanhos constelados que pastam flores de luz, nas vastas campinas do céu parecem fugir do seu sopro terrível. O grande conselho dos astros se reúne, e a consternação é universal. A mais bela das estrelas fixas é, enfim, encarregada de falar em nome de todo o céu e propor a paz ao mensageiro vagabundo. Meu irmão, diz ela, por que perturbas a harmonia das nossas esferas? Que mal te fizemos nós, e por que, em vez de errar ao acaso, não te fixas no teu lugar na corte do sol? Por que não vens cantar conosco o hino da tarde, enfeitado, como nós, com uma roupa branca que se prende no peito por um broche de diamante? Por que deixas flutuar, através dos vapores da noite, a tua cabeleira, da qual escorre um suor de fogo? Oh, se tomasses um lugar entre os filhos do céu, quanto parecerias mais belo! A tua fronte não ficaria mais inflamada pela fadiga da tua carreira inaudita. Teus olhos seriam puros e tua fronte sorridente seria branca e avermelhada, como a de tuas felizes irmãs. Todos os astros te conheceriam e, longe de temer a tua passagem, se alegrariam ao teu aproximar, porque estarias ligado a nós pelos laços indestrutíveis da harmonia universal, e a tua existência seria mais uma voz no cântico do amor infinito.
E o cometa responde à estrela fixa: não creias, ó minha irmã, que possa errar ao acaso e perturbar a harmonia das esferas. Deus traçou meu caminho como o teu, e se a minha carreira te parece incerta e vagabunda, é porque os teus raios não poderiam estender-se tão longe para abarcar o contorno da eclipse que me foi dada por carreira. A minha cabeleira inflamada é o fanal de Deus. Sou o mensageiro dos sóis e fortaleço-me nos seus fogos, para os partilhar no meu caminho aos novos mundos que ainda não têm bastante calor, e aos astros envelhecidos que têm frio na sua solidão. Se me afadigo nas minhas longas viagens, se sou de uma beleza menos atrativa do que a tua, se o meu enfeite é menos virginal, não deixo, por isso, de ser como tu, um nobre filho do céu. Deixa-me o segredo do meu destino terrível. Deixa-me o espanto que me rodeia. Amaldiçoa-me, se não podes compreender-me. Não deixarei, por isso, de realizar a obra que me foi imposta e continuarei a minha carreira sob o impulso do sopro de Deus. Felizes das estrelas que repousam e que brilham, como jovens rainhas, na sociedade tranquila dos universos. Eu sou o proscrito que viaja sempre e tem o infinito por pátria. Acusam-me de incendiar os planetas que aqueço e de atemorizar os astros que ilumino. Censuram-me de perturbar a harmonia dos universos, porque não giro ao redor dos seus centros particulares e os prendo uns aos outros, fixando meus olhares no centro único de todos os sóis. Fica, pois, sossegada, bela estrela fixa, não quero tirar a tua luz tranquila. Pelo contrário, esgotarei por ti a minha vida e o meu calor. Poderei desaparecer do céu quando me tiver consumido. A minha sorte terá sido tão bela. Saiba que no templo de Deus ardem fogos diferentes que lhe dão glória. Tu és a luz dos candelabros de ouro, eu, a chama do sacrifício. Realizemos os nossos destinos. Acabando estas palavras, o cometa sacode sua cabeleira, cobre-se com a sua couraça ardente e se lança nos espaços infinitos em que parece desaparecer para sempre. É assim que aparece e desaparece Satã nas narrações alegóricas da Bíblia. Um dia, diz o livro de Jó, os filhos de Deus tinham vindo para se apresentarem ao Senhor, e entre eles também estava Satã, a quem o Senhor perguntou: de onde vens? E ele respondeu: fiz a volta da terra e a percorri. Eis um evangelho gnóstico encontrado no Oriente por um sábio viajante. Nosso amigo explica, em proveito do simbólico Lúcifer, a gênese da luz. A verdade que se conhece é o pensamento vivo. A verdade é o pensamento que está em si mesmo. E o pensamento formulado é a palavra. Quando o pensamento eterno procurou uma forma, disse: faça-se a luz. Ora, este pensamento que fala é o Verbo, e o Verbo diz: faça-se a luz, porque o próprio Verbo é a luz dos espíritos. A luz incriada, que é o Verbo divino, irradia porque quer ser vista, e quando diz faça-se a luz, ordena aos olhos que se abram, criam inteligências. E quando Deus disse faça-se a luz, a inteligência foi feita e a luz apareceu. Ora, a inteligência que Deus tinha vertido do sopro da sua boca, como uma estrela desprendida do sol, tomou a forma de um anjo esplêndido, e o céu o saudou com o nome de Lúcifer. A inteligência despertou-se
e compreendeu totalmente a si mesma ao ouvir esta palavra do Verbo divino: faça-se a luz. Ela sentiu-se livre, porque Deus lhe tinha ordenado de o ser, e respondeu, levantando a cabeça e estendendo as suas asas: não serei a escravidão. Será, pois, a dor? Perguntou-lhe a voz incriada. Serei a liberdade, respondeu a voz. O orgulho te seduzirá, retrucou a voz suprema, e produzirás a morte. Tenho necessidade de lutar contra a morte para conquistar a vida, disse ainda a luz criada. Deus, então, desprendeu do seu seio o fio de esplendor que retinha o anjo soberbo, e vendo-o lançar-se na noite, que assinalava de glória, amou o filho do seu pensamento, e sorrindo, com inefável sorriso, disse a si mesmo, como a luz era bela. Deus não criou a dor, é a inteligência que a aceitou para ser livre, e a dor foi a condição imposta ao ser livre, porque é aquele que é o único, que se não pode enganar, porque é infinito. Porque a essência da inteligência é o juízo, e a essência do juízo é a liberdade. O olho percebe realmente a luz, exclua pela faculdade fechar-se e abrir-se. Se fosse forçado a estar sempre aberto, seria escravo e vítima da luz. E para fugir deste suplício, cessaria de ver. Assim, a inteligência criada não só é feliz de afirmar a Deus pela liberdade que tem de negar a Deus. Ora, a inteligência que nega afirma sempre alguma coisa, pois afirma a sua liberdade. É por isto que o blasfemo glorifica a Deus. É por isso que o inferno era necessário à felicidade do céu. Se a luz não fosse repelida pela sombra, não haveria formas visíveis. Se o primeiro dos anjos não tivesse afrontado as profundezas da noite, a parturição de Deus não teria sido completada e a luz criada não teria podido separar-se da luz por essência. Jamais a inteligência teria sabido quanto Deus é bom, se nunca o tivesse perdido. Jamais o amor infinito de Deus teria brilhado nas alegrias da sua misericórdia, se o filho pródigo do céu tivesse ficado na casa de seu pai. Quando tudo era luz, a luz não estava em parte alguma. Ela estava contida no seio de Deus, que estava em trabalho para a produzir. E quando disse, faça-se a luz, permitiu que a noite repelisse, a luz e o universo saiu do caos. A negação do anjo, que ao nascer recusou ser escravo, constituiu o equilíbrio do mundo, e o movimento das esferas começou. E os espaços infinitos admiraram este amor da liberdade, tão imenso para encher o vácuo da noite eterna e tão forte para suportar o ódio de Deus. Mas Deus não podia odiar o mais nobre de seus filhos, e só o experimentava pela sua cólera, para confirmá-lo no seu poder. Por isso, o próprio Verbo de Deus, como se tivesse inveja de Lúcifer, quis descer do céu e atravessar triunfalmente as sombras do inferno. Quis ser proscrito e condenado, e meditou adiantadamente a hora terrível em que o exclamaria, no extremo de seu suplício: meu Deus, por que me abandonastes? Como a estrela da manhã precede o sol, a insurreição de Lúcifer anunciou à natureza nascente a próxima encarnação de Deus. Talvez Lúcifer, caindo na noite, arrastou uma chuva de sóis e estrelas por atração da sua glória. É por isso que, sem dúvida, fica calmo ao alumiar as horríveis angústias da humanidade e a lenta agonia da terra, porque é livre na sua solidão e possui sua luz. Tais eram as tendências dos heresiarcas dos primeiros séculos.
uns como os outros, adoravam o demônio sob a figura da serpente. Outros, como os cainitas, justificaram a revolta do primeiro anjo como a do primeiro assassino. Todos esses erros, todas estas sombras, todos estes ídolos monstruosos da anarquia que a Índia opõe, nos seus símbolos, a mágica Trimurti, tinham encontrado no cristianismo padres e adoradores. Em nenhuma parte do Gênesis se fala do demônio. É uma serpente alegórica que engana nossos primeiros pais. Eis o que a maioria dos tradutores fazem o texto sagrado dizer. Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E eis o que diz Moisés. Ora, a atração original, a cupidez, era a paixão arrastadora de toda a vida elementar, a moda interior, na natureza, obra de Ilhoar, e ente dos entes. Mas aqui, Fabre de Olivet está fora da verdadeira interpretação, porque ignorava as grandes chaves da Cabala. A palavra Nahash, explicada pelas letras simbólicas do tarô, significa rigorosamente 14, Num, a força que produz as misturas, 5, Re, o recipiente e o produtor passivo das formas, 21, Shin, o fogo natural e central equilibrado pela dupla polarização. A palavra empregada por Moisés, lida cabalisticamente, nos dá, pois, a descrição e definição deste agente mágico universal, figurado em todas as teogonias pela serpente, e ao qual os hebreus davam também o nome de Od, quando manifesta a sua força ativa, o nome de Od quando deixa aparecer a sua força passiva, e de Aur quando se revela inteiramente no seu poder equilibrado, produtor da luz no céu e do ouro entre os metais. É, pois, esta antiga serpente que envolve o mundo e apazigua sua cabeça devoradora sob o pé de uma virgem, figura da iniciação, desta virgem que apresenta uma criança recém-nascida à adoração dos reis magos e recebe deles, em troca deste favor, ouro, mirra e incenso. O dogma serve assim em todas as religiões hieráticas para encobrir o segredo das forças na natureza, de que pode dispor o iniciado. As fórmulas religiosas são os resumos destas palavras cheias de mistério e forças que fazem os deuses descerem do céu e os submetem à vontade dos homens. A Judéia tirou os segredos disso do Egito. A Grécia enviou os seus hierofantes e, mais tarde, os seus teósofos à escola dos grandes profetas. A Roma dos Césares, minada pela iniciação cristã das catacumbas, desmoronou-se um dia na igreja e refizeram um simbolismo com os restos de todos os cultos que a rainha do mundo tinha submetido. Conforme a narração do Evangelho, a inscrição pela qual estava declarada a realeza espiritual do Cristo era escrita em hebraico, grego e latim. Era a expressão da síntese universal. O helenismo, com efeito, esta grande e bela religião da forma, não tinha menos do que os profetas do judaísmo anunciado a vinda do Salvador. A fábula de Psique é uma abstração mais do que cristã, e o culto dos panteus, reabilitando Sócrates, preparava os altares para esta unidade de Deus, de que Israel foi um misterioso conservador. Mas a sinagoga renegou seu Messias, e as letras hebraicas foram apagadas aos olhos cegos dos judeus. Os perseguidores romanos desonraram o helenismo, que a falsa moderação de Juliano, o filósofo, não pode reabilitar, o qual foi chamado, talvez injustamente, apóstata, porque o seu cristianismo nunca foi sincero. A ignorância da Idade Média veio,
Depois, opor os santos e as virgens aos deuses, deusas e ninfas. O sentido profundo dos símbolos helênicos ficou mais incompreendido do que nunca. A própria Grécia não somente perdeu as tradições do seu antigo culto, mas também se separou da Igreja Latina. E assim, aos olhos dos latinos, as letras gregas foram apagadas, como as letras latinas desapareceram aos olhos dos gregos. Assim, a inscrição da cruz do Salvador desapareceu totalmente, e só ficaram iniciais misteriosas.